Olá! Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre uma equação diferencial ordinária de primeira ordem bem interessante, que a priori ela parece não se encaixar com uma EDO linear, mas ela vai ser solucionada pelo método da solução de EDOs lineares, tá bom? A EDO que nós temos é ln de y, que multiplica dx, mais x menos ln de y, que multiplica dy igual a zero. Uma coisa que nós temos que observar de saída é o seguinte: não dá para você transformar, né, não dá para você manipular essa EDO de forma que ela vire uma EDO separável, né, por causa dessa soma, ok? Você dividir tudo aqui vai ficar mais complicado, né? O seu dy está multiplicando essa variável x, e aí vai ficar complicado de você tentar manipular. Então, nesse caso, considerar ela como separável, não acredito que seja uma boa opção, tá? Da mesma forma, trabalhar com ela como se ela fosse uma EDO exata também, creio que não seria assim tão interessante, porque de cara você percebe que, se você considerar que esse é o seu M e esse é o seu N, né? Então, as derivadas parciais aqui, né? A derivada parcial de M com relação a Y vai ser claramente diferente da derivada parcial de N com relação a X. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser, a gente vai ter que aplicar a regra do produto e tal, enfim. Vai ficar bem diferente, mesmo se você considerar de uma forma diferente aqui, que essa seria a nossa variável independente e o x a nossa variável dependente. Aí trocaria o m com o n, mas ainda assim, né, ficaria diferente, porque aí a nossa derivada parcial, nesse caso, seria zero, tá? Então, também creio que, assim como separável não era uma boa opção, exata também não, tá? Mas aí você pergunta para mim o seguinte: falou que ela vai ser linear, né? Mas tá meio estranho isso aí. Tá meio difícil de enxergar ela como uma EDO linear, né? Aqui, porque geralmente, né, a gente pensa no y como sendo a variável dependente, aí você tem um logaritmo aqui, né, um ln, y que multiplica ln, altas, digamos assim, um altíssimo nível de não linearidade. Mas em contrapartida, se você olhar para a variável x, aqui está tranquilo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar x como variável dependente de y, tá? Então, para nós agora, ao invés de termos dy dx, nós vamos trabalhar com uma equação na forma dx dy, tá? Pode parecer estranho, mas é uma forma interessante da gente trabalhar com essa equação diferencial. Bom, então vamos trabalhar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, considerando isso, eu vou dividir toda a minha EDO por dy, né? Então, eu vou ficar com y ln de x dx dy mais x menos ln de y igual a zero. Então agora pensa o seguinte: vamos, para que eu encaixe ela mesmo na forma canônica de uma EDO de primeira ordem linear, o coeficiente da primeira derivada tem que ser igual a 1. Opa, só arrumar aqui ln de y, né? Então, a gente precisa dividir toda essa equação por y ln de y. Então, a gente vai ficar com derivada de x, né, mais x sobre y ln de y menos ln de y sobre y ln de y igual a zero. Aqui o ln de y multiplica e divide, a gente vai simplificar, ok? O que vai me levar na equação derivada de x mais, aqui eu vou separar só para a gente enxergar, y ln de y vezes x, igual, aqui ficou 1 sobre y, vou passar para o outro lado, né, o sinal inverte, então fica mais 1 sobre y. Então perceba o seguinte: você tem derivada de x, um coeficiente que depende apenas de y vezes a sua variável dependente, mais uma função, né, um termo aqui igualado a um termo que depende apenas de x. Ok?
Então, essa daqui é uma EDO linear, tá bom? Então, agora nós conseguimos, então, por manipulação algébrica, pegar essa equação e transformá-la numa EDO linear. E é isso que nós vamos resolver. Agora, como que a gente resolve isso? Bom, agora a gente precisa encontrar aí o fator integrante, nesse caso, né? Ok? Que seria a integral de 1 sobre y ln de y dy. Tá ok? Que você pode escrever como integral de 1 sobre y vezes 1 sobre ln de y dy. E aí você percebe o seguinte, você aqui pode fazer uma mudança de variável simples, né? Você vai chamar v de ln de y, então dv 1 sobre y dy. Então, ó, 1 sobre y dy é o dv. Então, essa integral ela vai ficar basicamente como a integral de 1 sobre v dv. Tá? Então, nós teremos ln do módulo de v. Como a gente está buscando o fator integrante, a gente não precisa se preocupar com a constante. Tá? Ou seja, isso vai ser o ln do módulo do ln de y, né? Um belo fator integrante aqui, hein? Bom, então, para que a gente tenha agora o termo que eu vou ter que multiplicar nessa EDO de forma que eu consiga resolvê-la, é a exponencial desse fator integrante. Então, eu vou calcular aqui no cantinho, lembrando que isso aqui é só um rascunho, tá? Daqui a pouco a gente vai resolver ela, a gente vai organizar essas ideias. Então, aqui eu percebo que eu estou no caminho certo, ó. A equação vai me levando para o caminho que eu tenho que seguir. Então, aqui a hora que eu pegar e elevado ao ln do ln de y, né? Isso vai ser simplesmente ln de y, tá? Então, basta que eu multiplique ln de y nessa equação que eu vou conseguir resolver ela. Será? Vamos investigar um pouquinho mais antes da gente escrever, né? Vamos rascunhar um pouquinho mais. Então, ó, nós encontramos que essa equação pode ser escrita desse jeito aqui nos nossos rascunhos. Então, agora nós vamos multiplicar o que nós encontramos lá como nosso fator integrante, que é ln de y, né, vezes a derivada mais... hora que multiplicar ln de y vai sobrar apenas 1 sobre y vezes x igual ao ln de y sobre y. Ok? Bom, então observe o seguinte, esse pedaço aqui é basicamente a derivada de ln de y vezes x, né? A regra do produto. Aqui a gente conserva o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá aí. Então isso é igual a ln de y sobre y. Ou seja, a minha solução x sobre y, ela vai ser basicamente o ln de y elevado a menos 1, que multiplica a integral do ln de y sobre y dy mais uma constante, né? Então, isso aqui vai estar multiplicando tudo, inclusive a constante. Tá? Então, essa vai ser a nossa solução. Então, eu consigo, através desse método, encontrar essa solução. Lembrando, rascunhamos aqui uma solução, encontramos um método de resolver essa equação diferencial. Obviamente, não é a única forma de resolvê-la, mas é um método que nós encontramos. Agora, vamos deixar esse rascunho de lado, vamos escrever essa solução de uma forma bem organizada. Então, ó, a equação, tomando x como variável dependente, pode ser escrita do seguinte modo: derivada de x igual, derivada de x mais 1 sobre y ln de y vezes x. Então, esse pedaço aqui depende apenas da variável independente e esse também depende apenas em termos da variável dependente. Então, você tem aqui ela na forma canônica
da EDO linear de primeira ordem. Então aí, para resolver, o que você vai fazer? Você vai achar um fator integrante que vai ser ln de y. Então aqui, desculpa, tem um errinho aqui, é u de y, tá? Então, essa equação possui um fator integrante dado por u de y, ln de y. Daí, multiplicando ele na EDO, nós vamos encontrar que x vezes ln de y é igual à integral do ln de y sobre y, que nós vamos encontrar como meio do ln ao quadrado de y mais uma constante. Então, esse x ln de y vai ser igual a esse termo, tá? Para resolver essa integral, é muito parecido com o que nós resolvemos lá no nosso rascunho, ok? Basicamente, é você considerar v de novo como ln de y, e aí você sabe que o seu dv é igual a 1 sobre y dy. Né? O 1 sobre y dy está aqui. Agora, o que acontecia? Lá no nosso fator integrante, esse ln estava no denominador. Agora ele está no numerador. Então, essa integral basicamente vira a integral de v dv, ou seja, v ao quadrado sobre 2 mais essa constante. Tá bom? Como o nosso v é ln de y, então ln ao quadrado de y sobre 2, ou seja, meio ln ao quadrado de y mais uma constante, que é igual a x ln de y. Então, agora basta você passar esse ln dividindo, né, do outro lado, que nos leva à solução geral implícita, multiplicando aquele 2 que estava aqui, né, o meio, passei ele para o outro lado como 2, e aí o k, né, aqui seria o equivalente, né, a essa transformação, tá bom? Aqui o c é o equivalente a essa transformação para o k. Perceba que se você quiser uma solução explícita, aqui você consegue, ó, x de y é igual a ln ao quadrado de y sobre 2 ln de y mais c dividido por 2 ln de y. Né? Aqui você vai simplificar o quadrado com esse ln, então você vai ficar com ln de y sobre 2, ou seja, o meio ln de y, mais c sobre 2 é k, então você vai ficar com k sobre o ln de y. Tá bom? Então aí seria também essa daqui a sua solução geral explícita. Tá? Você também conseguiria encontrar isso. Então era isso que eu queria conversar com vocês nesse exercício. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Até o próximo exercício. Abraços.